Olá pessoal, meu nome é Thaisa Peixoto e eu tô muito feliz de hoje estar aqui com você compartilhando o meu resultado de endometriose. Mas antes de dar início, não esquece de seguir a nossa página para você ficar por dentro de todos os nossos treinamentos e depoimentos que eu coloco aqui e também de curtir o nosso vídeo e compartilhar com alguém que você sabe que precisa. Eu fui diagnosticada com endometriose, eu tive a minha primeira crise em fevereiro de 2020. Eu tinha acabado de fazer 30 anos de idade, tinha apenas 2 meses que eu tinha completado meus 30 anos. E foi aí que durante um evento em São Paulo, quando eu fui para casa, retornei para casa dos meus sócios em São Paulo, à noite eu comecei a sentir dores na parte inferior do abdômen, dores de cólica. Essas dores elas foram progredindo e chegou um momento que ficou insuportável. 1 hora da manhã as dores estavam muito fortes, eu comecei a vomitar. E aí eu acordei o meu noivo Felipe e pedi para que ele acordasse os donos da casa para que me levassem para o hospital. Na época eu não consegui compreender o que poderia ser aquilo, porque eu não tinha cólica, nunca, em momento nenhum, então eu achei que poderia ter sido algo que eu tivesse comido, que eram gases. Então nós acordamos os donos da casa e aí eles me deram um analgésico para que eu tomasse, para ver se ia aliviar as minhas dores. Eu tomei esse analgésico, consegui, ter um alívio, consegui dormir. No dia seguinte eu acordei com o meu abdômen na parte inferior totalmente dolorido. Voltamos para o Rio de Janeiro e aí logo depois entramos na pandemia. Logo no iniciozinho da pandemia, eu tive a minha segunda crise, agora em casa, também na parte da noite. Quando deu por volta de 11 horas da noite, 11h30, foi um horário bem parecido com a primeira crise. Eu comecei a sentir dores de cólica e essas dores aumentaram de forma muito rápida. E aí eu já tinha ido deitar, fiquei tentando controlar ali aquelas dores, não tinha analgésico em casa, tive que acordar o Felipe novamente de madrugada, porque eu comecei a vomitar de novo. Falei, Felipe, eu preciso de analgésico, porque as dores estão insuportáveis. E aí na minha segunda vez, pessoal, eu já fiquei muito preocupada. Eu amanheci e já fui direto para um hospital que nós temos aqui perto, que ele é voltado para mulheres gestantes, e aí fui lá fazer a ultra. E aí fiz a ultra, e na ultra não apareceu nada. E a doutora falou, olha, Thaisa, nós estamos agora no período de pandemia, tem um número de casos muito grandes de Covid, evita vir agora no hospital e espera passar esse período para você estar procurando uma médica, a sua ginecologista, e você está fazendo pelo menos uma ressonância, que assim a gente consegue ver melhor o que pode estar havendo. E aí eu fiquei até preocupada, perguntei, doutora, será que isso não é algo mais sério? Porque eu fiquei preocupada com câncer, algo mais grave. Ela falou, Thaisa, tudo que é muito grave não tem dor, não dói. E aí aquilo me deixou um pouco mais tranquila, eu voltei para casa. E naquela época que eu tive a segunda crise, nós estávamos naquele período da quarentena que a gente achava que nós ficaríamos apenas 15 dias em casa. Só que não foi assim. Essa quarentena se estendeu, ficamos meses em casa e acabou que veio a terceira crise. E aí na terceira crise eu retornei para esse hospital novamente, e aí eu já fui atendida por outra médica, e aí essa médica me disse, olha, Thaís, aqui na ultra não tem nada, porque eu fiz novamente outra ultra, e aí ela falou, olha, aqui não tem nada, isso pode ser o período de ovulação. Porque as minhas crises, pessoal, eram crises fora do período menstrual. Eu tinha dores no período menstrual, eu sentia cólica, mas fora do período menstrual que vinha aquela dor assim que eu não consigo explicar. Se você me perguntar, Thaisa, de 0 a 10, quanto era a sua dor, eu te falo 10. Só quem tem endometriose sabe do que eu tô falando. E aí, nessa terceira vez, eu falei, pode ser que eu seja o período de ovulação, porque eu nunca tive nada. Até os 30 anos, eu nunca tive nenhum problema hormonal.
E aí voltei para casa. Nesse período, né, após a terceira crise, eu tive uma menstruação minha que ela durou mais de 20 dias. E aí isso já começou a me preocupar. Eu falei, tem alguma coisa que não tá certa, porque eu tô tendo crises constantes e agora eu tô menstruando mais de 20 dias. E aí menstruei esses 20 dias, não conseguia ser atendida por nenhuma ginecologista aqui no Rio de Janeiro, porque as profissionais não estavam atendendo. E aí até que veio a quarta crise. E aí na quarta crise, essa crise já foi no período da manhã, não foi à noite. E aí já começaram as dores novamente. Eu novamente não tinha analgésico em casa, porque eu não ando com medicamento em casa. E eu falei, Felipe, eu preciso ir para o hospital. Ele, Thaisa, a gente ainda tá nesse período de pandemia, vamos para a farmácia, vamos tentar comprar os analgésicos de novo, você toma e aí vamos tentar buscar uma ginecologista para te atender. E aí, enfim, fui pra farmácia, comprei analgésico, comprei remédio pra cólica. Eu tomava, gente, 2 por vez. Um não adiantava, tá? E aí, nessa quarta vez, eu comecei a ligar para todas as ginecologistas do meu plano de saúde, né? E nenhuma delas atendia, só tinha vaga para daqui a 2 meses, 3 meses. Eu tava entrando em desespero. Quando eu tava na sexta ligação de uma ginecologista aqui próxima à minha casa, lá eu só tenho vaga agora para novembro. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu tô tendo dores horríveis. Desde fevereiro eu não consigo uma ginecologista para me atender. Ela, ai, deixa eu ver se eu tenho vaga. E aí ela arrumou uma vaga para mim no dia seguinte. E aí eu marquei, fui nessa ginecologista, ela fez o exame de toque. E ali ela já identificou, falou, olha, eu acho que você tá com endometriose. E ali eu já fiquei arrasada. Eu tenho uma tia minha que tem endometriose, então eu já tenho casos na minha família, né? E essa primeira médica que eu fui, ela me falou, olha, eu vou te passar um exame aqui com a melhor especialista do Rio de Janeiro de endometriose. Custa R$ 1.600 esse exame. Mas vai nela porque, assim, ela é a melhor que tem. E eu falei, caramba, R$ 1.600 esse exame agora. Resolvi não ir na especialista, fui em outro laboratório e fiz o meu exame lá, em outubro, dia 5 de outubro. Nesse primeiro exame que eu fiz, no dia 5 de outubro, deu aqui um cisto de conteúdo hemático de 1,4 centímetros, que poderia corresponder a um endometrioma ou um cisto hemorrágico no meu ovário esquerdo. Tá? Se isso daqui evoluir, pessoal, isso pode vir a se tornar um câncer, pelo que o médico me explicou depois, tá? E também deu aqui que o meu ligamento uterosacro direito irregular estava com uma espessura no limite da normalidade, o que indica a endometriose. E aí eu fiz esse exame aqui e quando o resultado dele saiu, eu marquei um outro ginecologista. Agora eu marquei um ginecologista que atende a minha tia que tem endometriose. E fui nesse ginecologista e ele falou, Thaisa, você vai precisar fazer um exame, mas eu quero que você faça um exame com essa especialista aqui que é a melhor do Rio de Janeiro. E era a mesma especialista, né, que faz ressonância aqui, que a primeira médica tinha me passado, que eu não tinha ido. Falei, bom, agora, né, já que eu tô no segundo médico, eu vou. E aí, nesse segundo médico que eu tava, eu falei pra ele o seguinte, doutor, desde setembro eu comecei a tomar esse suplemento aqui. Ele é um suplemento vitamínico e eu não tenho tido mais nenhum tipo de crise. Nenhuma crise mais. Pessoal, eu trabalho há quase 4 anos com a OmniLife. Eu fazia uso de todos os suplementos praticamente, mas eu nunca usava o FEM. Por que você não usava o FEM, Thaisa? Porque eu nunca tive problema nenhum hormonal, era uma coisa que não me incomodava.
eu queria usar outros suplementos, eu queria utilizar o café, o teatino, o AOE, o Quênia, o P mais Maker, o Pump, o Actua, mas eu não usava o FEM. E quando eu comecei a ter as minhas crises, inicialmente eu também não comprei o FEM. Thaisa, como que você não comprou o FEM? Porque na época a gente estava na pandemia, eu queria comprar um Mini Plus, o Ancemix, outros suplementos para mim, para os meus pais, e eu acabei não priorizando ele. Quando foi lá para final de agosto, setembro, que eu comecei a tomar o FEM. E aí já no desespero eu comecei a tomar o FEM 5 vezes por dia. O FEM ele é um suplemento para o sistema hormonal da mulher, ele é específico para isso, ele tem aqui todas as vitaminas necessárias para o sistema hormonal da mulher. E eu comecei a tomar ele 5 vezes por dia, numa quantidade alta, por quê? Porque eu estava precisando, eu estava tendo muitas crises, e associei ele com o P mais Maker. O P mais Maker eu já tomava, só que eu tomava de 1 a 2 vezes por dia por conta da minha coluna, por conta do problema de artrose e hérnia de disco que eu tenho na lombar. Eu peguei o P mais Maker e associei, comecei a tomar o P mais Maker 3 vezes por dia, junto com o FEM. FEM eu tomava 5, P mais Maker 3 vezes. E comecei a tomar direto. Pessoal, após 30 dias tomando esses suplementos, quando a minha menstruação veio novamente, eu que estava com uma menstruação que vinha em torno de 6 a 7 dias, em grande quantidade, com coágulo, a minha urina vinha na cor vermelha de sangue. Eu simplesmente, nas 30 dias depois tomando esses 2 suplementos, a minha menstruação regularizou. Eu menstruei o primeiro dia, pouca quantidade, segundo dia, quantidade normal, terceiro dia, quase nada. Eu não acreditei, eu falei, gente, eu não acredito. Permaneci tomando o suplemento. Quando eu fui nesse segundo médico, em novembro, né, eu já tinha esse resultado aqui de outubro, eu já estava tomando suplemento já desde o final de agosto, setembro, outubro, novembro, já há 3 meses. E aí marquei um novo exame com essa especialista que eu falei com vocês para dia 16 de dezembro de 2020, né? E quando eu fui lá, fiz esse exame novamente, ela fez várias perguntas para mim, fiz novamente esse exame e quando eu cheguei lá, pessoal, desde que eu comecei a tomar esse suplemento aqui, de agosto a dezembro, eu já não sentia mais nenhum tipo de dor. Eu não tive mais nenhuma crise. A minha menstruação regularizou. E eu falei pra médica, olha, eu não sinto nada, como se eu não tivesse absolutamente nada. Isso em dezembro. Ela, é mesmo, mas você tá fazendo algum tipo de dieta? Foi numa nutricionista, porque nós temos nutricionistas voltadas para endometriose, né? Porque a alimentação é importante. Eu falei, olha, não tô fazendo alimentação nenhuma, nada. Eu só tô tomando um suplemento voltado para o sistema hormonal da mulher. Ela, nossa, que ótimo. E aí expliquei um pouco sobre o suplemento para ela. Falei sobre a tecnologia da micelização, que a gente tem uma absorção de até 99%, né? Diferente dos outros suplementos. E refiz o meu exame no dia 16 de dezembro. Peguei o meu resultado agora dia 5 de janeiro de 2021. E nesse resultado, pessoal, o cisto, né, que eu tinha de 1,4 centímetros, ele simplesmente teve uma involução. Eu não tenho mais esse cisto no ovário esquerdo. E a minha endometriose, que é esse ligamento, né, uterosacro direito irregular, permanece, né? Só que de uma forma bem sutil. Eu vou precisar voltar no médico novamente para ele fazer novamente agora um exame físico para ele constatar. Porque eu ainda não comecei, gente, a tomar pílula anticoncepcional. Eu ainda não coloquei um chip, que a gente pode colocar chip de hormônio.
né? Porque o tratamento da endometriose é o que? A gente tomar pílula direto em período interrupto, né? Ou colocar um chip para a gente não menstruar mais, para evitar que a endometriose evolua. Só que aí, gente, a gente tem que fazer esses tratamentos e aí a gente precisa se preocupar com a parte da gravidez também, porque a endometriose pode deixar uma mulher infértil. E eu ainda não tenho filhos, então a gente já tem que entrar naquela parte de congelamento de óvulos. Enfim, tem 1 ano que eu tenho endometriose, que eu tive a minha primeira crise. E nesses 1 ano eu não tomava FEM. Passei a tomar só em agosto, né? No período que eu tava no desespero. E hoje, gente, desde que eu comecei a tomar o FEM 5 vezes por dia, hoje eu tomo ele apenas 3 vezes, tá? Junto com o P+Maker, eu não tive mais nenhuma crise de endometriose. A minha menstruação regularizou. O meu cabelo que não crescia, né? Ele tá enorme. As pessoas falavam que o FEM era ótimo para cabelo, eu não tinha noção de como era, eu só passei a ter essa noção depois que eu passei a utilizar. Thaisa, por que você toma o P+Maker junto com o FEM? Porque o P+Maker ele é para regeneração de tecido interno e externo. Então ele ajuda em cicatrização. Então eu tomo ele para endometriose para ele ajudar nessa regeneração do tecido interno. Todas as mulheres, pessoal, que têm endometriose deveriam fazer uso desses suplementos aqui, principalmente do FEM, porque ele mudou a minha qualidade de vida. Eu ainda não comecei nenhum tipo de tratamento com nenhum medicamento e eu hoje levo a minha vida normal, sem ter mais nenhuma dor, nenhum tipo de dor, nada. E além disso, eu também confio nesse suplemento, por quê? Porque ele ajuda a repor as vitaminas do sistema hormonal da mulher e ele também ajuda a tratar nessa parte da infertilidade. Thaisa, eu preciso perguntar ao meu médico se eu posso tomar esse suplemento? Pessoal, esses suplementos aqui, eles são apenas vitaminas. Hoje existem vários nutricionistas que estão aí disponíveis, atendendo especialistas em endometriose, para elas te passarem os alimentos que são melhores para o teu organismo, né? Para você não ter nenhum tipo de inflamação, para você lidar melhor com a endometriose. A alimentação é a mesma coisa que o suplemento. Ali naquela alimentação da nutricionista, você vai ter vitaminas e nutrientes necessários que vão te ajudar. Aqui é a mesma coisa, não tem nada de medicação. Mostrei ao meu médico, falei, doutor, tô tomando aqui esses suplementos e não tô tendo mais nenhum tipo de dor. Falei pra ele que eu não tinha mais crise nenhuma. Ele falou, mas tem que ver se não tem medicamento. Eu falei, doutor, vitaminas, olha aqui, dá uma olhada. Ele olhou, sendo só vitamina, não tem problema nenhum. Então, se hoje você conhece mulheres que têm endometriose, pessoal, que estão passando pelo que eu passei, com dores de cólica, sem qualidade de vida, envie esse vídeo para elas, elas precisam conhecer esse suplemento, porque eu tenho certeza que eles vão fazer a diferença na vida delas da mesma forma que eles fizeram na minha. Tá bom? Pessoal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!